Olá, sou Fernanda Andrade, pesquisadora em nível de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, linha de pesquisa, desigualdades, diversidades, diferenças e práticas educacionais inclusivas. Sou orientanda do professor Marco Antônio Torres, membro do grupo de pesquisa Caleidoscópio e bolsista FAPEMIG. O título da minha pesquisa é Professoras da Educação Infantil e suas astúcias, uma análise da experiência de si na docência. Da porta para dentro, a turma é sua, é uma frase que costuma ser pronunciada como uma recomendação entre as professoras da educação infantil em seus cotidianos. Essa recomendação pode significar, por exemplo, que independente das orientações ou deliberações da gestão escolar, quando fecha a porta da sala, a professora age a partir de outros esquemas, operando resistências, rupturas, desvios em relação à gestão escolar e também às normas oficiais. Assim, é comum encontrar entre essas professoras um certo modo de fazer. E isso parece ser alcançado por meio de astúcias. Nomeamos esse conjunto de práticas como astúcias, inspirados nas artes de fazer ou táticas de Michel Desserteau, o último recurso do fraco, as práticas da pessoa comum que cria coisas a partir daquilo que lhes é imposto. As astúcias das professoras podem ser, por exemplo, apresentar um planejamento sem ter interesse em executá-lo, articular o compartilhamento de atividades que não estão de acordo com o planejamento oficial, buscar atividades pedagógicas prontas em sites e blogs de professoras, isso é uma prática muito comum entre elas, e, na mesma medida, escapar das análises e reflexões propostas pelo campo teórico. E, dessa forma, as professoras conseguem, por exemplo, propor para as crianças da educação infantil atividades que antecipam a alfabetização, que é uma prática também muito comum entre elas. A pesquisa que apresento procura analisar esse conjunto de práticas, as práticas das astúcias, de professores de educação infantil da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Entendemos que tais práticas constroem uma experiência docente, no entendimento de experiência de si, proposta pelo filósofo Michel Foucault. E o que é isso, a experiência de si em Michel Foucault? Margaret Rabo vai dizer que o tema geral da pesquisa de Foucault é o sujeito, e as relações entre o pensamento e a verdade constituíram seu campo privilegiado de investigação. Nas primeiras fases de suas análises, o filósofo compreende o sujeito como um produto dos sistemas de saber-poder. A história, a psicologia, a pedagogia ou a psiquiatria são exemplos de saberes ou dispositivos discursivos que produziriam sujeito. E ele considera também dispositivos não discursivos, tal como o sistema penal, que também produziriam sujeito. Ele, então, se dedica, nos seus últimos estudos, a pensar o sujeito constituído por meio de práticas, as práticas de si. E esse, então, é o sujeito ético, aquele da experiência de si. Por meio das práticas, o sujeito efetua um trabalho ético, um exercício de si sobre si mesmo, a fim de se transformar e atingir um certo modo de ser. André Favacho pensou a experiência docente como experiência de si e vai dizer que assim é possível compreender que saberes e práticas, nem novos nem outros, o sujeito dessa experiência, no nosso caso, o docente, produz para se livrar das verdades que insistem em dominá-lo. Verdades que vêm do Estado, da universidade, dos movimentos sociais, das entidades de classe e talvez de outros tempos. A experiência ética ou experiência de si é, portanto, uma experiência histórica que constitui o sujeito na medida em que o sujeito a constitui. O sujeito da experiência ética se dedica em resolver um problema. Então, pensar a problematização do sujeito ou de uma certa experiência docente, como é o nosso caso, nos ajuda a identificar essa experiência. André Favacho identificou na docência contemporânea o governo da pobreza como problematização, algo que emerge no Estado e que é de alguma maneira apropriado pela docência. Assim,
O Favacho vai dizer que, por um lado, governam-se os pobres visando sua liberdade e, por outro, para subjugá-los. A hipótese que levantamos na nossa pesquisa é que a problematização da experiência docente que procuramos identificar não é o governo da pobreza, mas o compartilhamento do cuidado e da educação da criança pequena. Uma problematização que emerge entre mulheres pobres e periféricas, que se institui como educação escolar por meio do movimento de luta pró-creche, que vai pensar um modelo de educação que se torna direito constitucional. O movimento de luta pró-creche, para quem não sabe, reivindica do Estado financiamento para a criação e manutenção de creches populares. Junto com o financiamento, o Estado passa a exigir das trabalhadoras formação acadêmica e da escola uma gestão alinhada com as propostas do Estado. Diante disso, arriscamos dizer que as trabalhadoras de creche, por meio de um certo número de astúcias, escapam das exigências dessa gestão para continuarem a fazer o trabalho que sempre fizeram, o compartilhamento do cuidado e educação da criança pequena com as famílias, em lugar do governo da pobreza. Isso que apresentamos é fruto de pesquisa bibliográfica e a proposta agora é se produzir uma pesquisa etnográfica nas escolas, combinada a entrevistas não estruturadas, e assim procurar produzir junto às professoras mais dados para as análises. Agradecemos à Universidade Federal de Ouro Preto, a FAPEMIG e o Grupo de Pesquisa Caleidoscópio.